Olá, galera, tudo bom com vocês? Sou a professora Luana, professora de Geografia, e hoje a gente vai ver, né, sobre o processo de industrialização brasileira. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre a Revolução Industrial, né, sobre o avanço das indústrias. E a indústria, né, ela faz parte do setor secundário da nossa economia, né, ela tem uma grande relevância. E o Brasil, que é um país emergente, que é um país pobre, acabou se industrializando, né, no século XX, na metade do século XX. E esse processo de industrialização também fez com que o espaço urbano, né, viesse a crescer. Tá? Então a indústria e o espaço urbano brasileiro, né, segundo o Milton Santos, estão de mãos dadas, tá certo? E hoje a gente vai compreender como o Brasil ele se industrializou, por que ele se industrializou, quais foram os motivos. A gente vai ver ele por, né, décadas, a gente vai tentar acompanhar essa evolução do processo de industrialização brasileira em décadas, tá certo? E, gente, esse assunto, ele cai muito no vestibular, tá? Se vocês olharem em páginas sobre assuntos específicos, né, geografia, o que mais cai no Enem, a industrialização brasileira é uma delas, tá? Principalmente em vestibulares tradicionais, tem esse processo de industrialização, tá? Por quê? Porque ele acompanha um momento político, tá, da vida, né, da população. A gente vai perceber, quando falamos por décadas, né, do processo de industrialização, também acompanha um momento político, né, um momento decisivo na história do Brasil. E aí, gente, vou colocar aqui, né, espero que vocês compreendam esse túnelzinho do tempo, tá, que a gente vai tentar se localizar de acordo com o que for, né, jogado aqui durante a aula, tá? E qual foi o motivo, por que o Brasil se industrializou? Tá? O Brasil ele teve um início, né, no processo de industrialização quando teve, né, o fim, quando aboliu o sistema escravista, podemos dizer assim. Tem um filme interessantíssimo no YouTube que se chama Imperador e o Rei, que traz esse momento histórico, né, do Brasil, né, traz a história do Barão de Mauá, que foi um dos maiores comerciantes do Brasil, né, foi um homem mais rico até que o próprio Império, tá? E o Brasil realmente só conseguiu se industrializar aqui em 1930, tá? Depois da crise de 29. Teve uma crise tanto na Bolsa de Valores de Nova York, o crash, a quebra da Bolsa de Valores, o crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e a Europa, ela estava numa instabilidade política, tinha acabado de sair de uma primeira guerra, estava se preparando para a segunda, com Hitler no poder, Mussolini na Itália. Então, a Europa ela estava numa instabilidade política, né, em crise também. O nosso principal produto de exportação era o café. A gente tinha uma elite cafeeira aqui no Brasil que exportava e que sustentava a economia do Brasil, tá? Os Estados Unidos em crise, né, com a Bolsa de Valores, não comprava o café porque não era um produto de consumo diário, não era um produto, né, que pudesse fazer diferença. E a Europa, ela estava querendo apostar em produtos de fardamento para soldado, de armas, né? Não era uma das prioridades comprar o café. E aí o Brasil ele acaba entrando em crise, está entrando numa crise econômica, né? E o café, eu acho que vocês já viram história, né, com o professor Mário Léo, tenho certeza, que o café ele acabou, né, tendo uma grande quantidade, né, um estoque muito grande e acabou sendo queimado, né? Várias sacas de café foram queimadas. E aí, galera, o processo de industrialização brasileira, de forma geral, uma das principais características, tá, é que aconteceu de forma tardia, né? Enquanto a Europa passou pela primeira revolução, a segunda revolução e a terceira, a gente só foi se industrializar na segunda metade do século XX, realmente. Então, a nossa industrialização, ela tem como característica de ser tardia, tem como característica de ser, como é que eu posso dizer, rápida, né, e foi muito intensa, tá certo?
E aí quando chega em 1930, né, vamos olhar esse período aqui, perdão, vamos olhar esse período aqui como está aqui, em 1930 até 1950, chega no poder a Era Vargas, né, Getúlio Vargas, um dos presidentes mais conhecidos, né, do país, né, e aí realmente teve um início significativo após, né, a quebra de valores, né, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá? E aí, né, Getúlio Vargas, ele estava atrás de um outro, né, produto para substituir. E aí ele fez a substituição das importações, tá? Isso aqui, gente, é típica questão de vestibular. Essa substituição das importações. Anotem e marquem, tá? Essa substituição é a troca, foi a troca do café brasileiro pelas indústrias de base, tá? E aí ele troca ele substitui o café pelas indústrias, tá? Com o investimento estatal, ou seja, o Estado ele investe, né? Nessas indústrias de base, né? Que são indústrias que retiram, né? Da natureza a matéria-prima, tá? E a transformam. É bom vocês lembrarem, tá? Dos tipos de indústria. É importante que vocês lembrem que são indústrias de bens de consumo, né, indústrias de bens de capital, indústrias de base. É importante que vocês saibam os tipos de indústrias que vocês devem ter visto lá no 7º ano, tá, no 8º ano, tá bom? Então ele traz essas indústrias de base, então ele cria, né, a Petrobras, ele encontra o petróleo no continente, né, ele acha petróleo lá no Recôncavo Baiano, daí essa foto aqui é emblemática, ele colocando a mãozinha, tá? Outro presidente que fez essa mesma imagem, né, foi o presidente Lula, né, quando descobriu o pré-sal, ele fez a mesma imagenzinha, colocou a mão no petróleo e fez a mãozinha assim aberta, né? Dois presidentes populistas, podemos dizer assim. Então ele cria a Petrobras, né, ele cria a Vale, tá, que hoje, né, é uma empresa privatizada, né? A Vale é aquela mineradora dos acidentes de Brumadinho e de Mariana. Foi criada nessa época e era uma empresa, né? Era uma indústria estatal. Foi criada por Getúlio Vargas, tá? Ele cria, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Que até alguns anos era a maior companhia siderúrgica na América Latina, tá? Ele conseguiu a história até interessante como ele conseguiu essa Companhia Siderúrgica Nacional, pois, né, ele era um grande admirador de Mussolini, né, o fascista, né, Mussolini italiano, e estava acontecendo a Segunda Guerra e os Estados Unidos queriam apoio do Brasil. Então Getúlio Vargas disse que declarava o apoio aos Estados Unidos caso eles entregassem uma companhia siderúrgica, né, e aí a Companhia Siderúrgica Nacional foi criada, né. Então o governo, né, Vargas, ele ficou conhecido como integralista, tá? É interessante vocês saberem disso. E aí a concentração industrial do Brasil, tá? Ela ficava nessa região sudeste nesse primeiro momento. A região sudeste foi a região que teve um maior grau de desenvolvimento, né? De industrialização e modernização, podemos dizer assim, tá certo? Quando, né, acaba o governo Vargas, ele começa o suicídio e tudo mais, né, temos o governo JK, teve outros presidentes, mas eu vou por décadas, tá, e por relevância no processo de industrialização. JK, né, ele assumiu o governo precisamente nos anos de 1956, tá, mas eu coloquei dos anos 50 para facilitar a compreensão. JK, né, ele sobe à presidência da República e ele vem com projetos, né, grandiosos, tá? E aí ele abre, né, a economia brasileira para as indústrias estrangeiras, tá? Aqui já tem um investimento estrangeiro, tá? Diferente no que tinha no governo de Vargas, né? Então, JK, ele abre as nossas portas para as indústrias estrangeiras. Ele cria o plano de metas, tá? Que era 50 anos em 5 anos, né? Que deu um aumento da dívida externa brasileira. É interessante vocês saberem disso, que a economia brasileira, a dívida, né, brasileira aumentou bastante. E esse plano de metas era um plano de industrialização e modernização do Brasil, tá? Ele queria, né, que 50 anos cabessem 5 anos de governo, né? E aqui era a previsão, né, de tempos do governo de JK, tá? Dos seus planos e tudo mais, né? Essa época também ficou conhecida como anos dourados ou desenvolvimentismo, porque a economia brasileira ela se desenvolveu, né, por conta desses investimentos de infraestrutura, tá?
construção de Brasília, né, foi o maior feito pelo governo de JK. Né, ele começou a interiorizar o Brasil. Quando ele muda a capital, né, do Rio de Janeiro para Brasília, ele começa a interiorizar o Brasil, né, começa a investir em infraestrutura para a região centro-oeste do Brasil, né, para o interior da região do Brasil. Então ele investe em infraestrutura, né, ele abre, né, o capital, o país para o capital estrangeiro, para as indústrias estrangeiras, né, e a principal delas a indústria automobilística. A gente já tinha Petrobras, né, já existiu petróleo, já existiu gasolina, agora a gente precisa dos automóveis, né. Então a Volkswagen era das indústrias mais relevantes, né, a indústria automobilística mais relevante, né, do Fusquinha e tudo mais. Então ele investe em infraestrutura. Se tinha combustível e tinha carro, precisava de infraestrutura, rodovia, né, para esses carros rodarem. Então ele acaba, né, também fazendo investimento, né, nas rodovias. E aí tem uma consolidação também do meio urbano nessa época, né, criação do ABC Paulista, tá? Santo André, São Bernardo e São Caetano, né? O ABC Paulista, onde tinha uma concentração industrial muito forte. Hoje, né, é a ABCD, né? Hoje, né, tem um aumento ainda mais dessa região aqui de São Paulo, tá? Como eu falei anteriormente, teve aumento da dívida externa, tá certo? Então aqui o São Paulo era o centro, né, das indústrias e do capital, até hoje. E aí, galera, chegamos, né, na década de 60, com o golpe militar de 64, tá? Nós deixaremos esse assunto para a próxima aula, para a próxima videoaula, tá certo? Porque ainda tem muita coisa a ser discutida. A gente vai entrar na década de 70, década de 80 até os anos 90 para o próximo vídeo, tá certo? Então, né, revisem esse conteúdo sobre Getúlio e Juscelino, porque eles são conteúdos importantíssimos, tanto para a prova, né, e tanto para questões de vestibulares, tá? Esse assunto é muito importante, tá certo? Então, a gente se encontra na próxima semana. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.